Bom, pessoal, quem conversa com vocês aqui nesse áudio slide, professora Júnia Andrade, e eu vou comentar algumas partes da prova de língua portuguesa, porque depois o professor Marco Antônio vai comentar outras partes, as partes mais vinculadas à gramática ele comenta, as partes vinculadas à redação oficial, interpretação de texto e coesão eu comento com vocês, tá? Infelizmente, aconteceu de o concurso ter esse problema nas minhas aulas. Quem acompanha as aulas, tanto na parte gratuita quanto na parte do curso, eu chamei atenção lá na fase da discursiva, porque eu falei que poderia haver problemas. Não é de hoje que a ESAF vem gerando problema em concurso público. Então, inclusive, vocês precisam pensar, né, sobre essa possibilidade de esta banca continuar assumindo o concurso de vocês, porque em 2015, 2016, foi um ano de muita vamos dizer assim, de muita confusão na fase discursiva. Olha que interessante, não é? Então, assim, eu particularmente gosto muito da ESAF, do modelo de trabalho dela, mas eu tenho saudade da ESAF que tudo dava certo. A ESAF de hoje comete muitos erros. E eu não imaginava que a coisa estivesse piorada a tal ponto que o erro fosse acontecer exatamente na fase objetiva. Na discursiva eu já vinha alertando meus alunos, olha, pressionem a ESAF, mandem e-mail, exigindo da ESAF um padrão de resposta da discursiva, exigindo da ESAF como é que a gente diz? A proporcionalidade dos pontos que ela vai retirar pela aplicação de códigos dela. Isso é muito importante. Tá? Envolvam a Defensoria Pública no acompanhamento do seu concurso público, o Ministério Público também, que são os órgãos que vão dar a vocês um acesso melhor, mas isso tem que ser feito em grupo. O ideal seria você escolher a assinatura ou combinarem mesmo online de todo mundo encher o e-mail do Ministério Público, tá? Pedindo acompanhamento do concurso público. Aí dá para fazer de boa. Agora, gente, de tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu tô contando para vocês é o normal nos concursos. Não vou dizer que seria anormal, porque, como eu disse, a nossa banca ela vem errando sistematicamente. Ela errou no concurso da PO, ela cometeu erros no concurso da Procuradoria, ela cometeu erros no concurso da ANAC, ela cometeu erros no concurso da FUNAI. E vem sistematicamente errando. E agora, um de vocês cometeu um erro grave. Erro logo na parte ainda objetiva do concurso público. Então, para que vocês não sofram duas vezes, na objetiva e na discursiva, vocês precisam exigir um termo de ajuste de conduta da ESAF. Quem pede isso é o Ministério Público, não é? Para que a ESAF possa publicar esse compromisso com vocês, para que vocês possam seguir tranquilos para o concurso, tá? Então, isso que eu falei com vocês é o normal, certo? Que é o que vez ou outra acontece e vocês estão no momento em que 3 concursos realmente estão parados em função de irregularidades. Mas o que você não deve fazer? Você, o candidato, não é? Não abaixe a cabeça, não é hora disso. É hora de você simplesmente se resguardar de uma forma melhor, se encher de energia positiva. É bom a gente estar num lugar em que as pessoas torcem para o mesmo fim, porque aquilo que era para dar errado já deu, então só pode dar certo. Pense positivamente naquilo que você quer que dê certo. Você não vai se tornar servidor público pensando que você não vai conseguir. Quando você pensa assim, na verdade, você está dando um passo atrás e jogando todo o esforço, não só seu, das pessoas que confiam em você principalmente, no lixo. Não faça isso, tá? Eu sei que é difícil, não é bacana viajar, chegar no local de provas e se deparar com provas com questões repetidas, provas faltando questões, tá certo? Modelos de provas incorretos. Então, não faça aquilo que todo mundo vai fazer, porque a vaga não é para todo mundo. Então, se todo mundo vai se entristecer, você tem que ter um dia de tristeza e o resto de glória, combinado? Então, um beijo grande para vocês, Deus abençoe vocês e vamos aqui, mãos à obra. A questão número 1 vai ficar para o Macarrão resolver com vocês, eu vou resolver a questão de número 57. Questão 57, gente, a banca diz assim: assinale a opção que apresenta fragmento de texto correto e adequado para a introdução de correspondências oficiais segundo o Manual de Redação da Presidência da República. Então vamos lá. Olha só, gente. O Manual de Redação da Presidência da República, ele prevê princípios
tá? Então aproveite essa aula aqui como se fosse uma revisão também, tá bom? Ele prevê princípios ou características da redação oficial. Que princípios seriam esses, né? Você tem princípios como a objetividade, né? A impessoalidade, ok? A clareza e a concisão, a formalidade e a padronização, que a gente também conhece como uniformidade, ok? E a correção. Esse assunto aqui sempre é cobrado em prova. Portanto, mesmo que tenha caído na prova anterior, a gente vai fazer aqui para você um prognóstico do que a gente acha que vai cair na próxima. Eu falo que sempre um problema é uma oportunidade, né? Então a gente viu o passo, o caminho que a ESAF deu e a gente já sabe mais ou menos qual pode ser o caminho que ela vai adotar. Então vamos lá. No aspecto objetividade, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que o texto precisa ir direto ao assunto. As correspondências oficiais não podem ficar enrolando, porque elas precisam respeitar o princípio da eficiência. Então é preciso ir direto ao assunto. A impessoalidade diz respeito à distância que tem que ter o redator, né, do seu destinatário. O emissor de um expediente, de uma comunicação pública, ele tem que se distanciar, tratar aquela pessoa de forma tratar os seus destinatários de um modo geral de forma homogênea, ou seja, ele não pode ter nenhum tratamento diferenciado, não pode puxar saco, né? Não pode criticar, ele tem que ser impessoal. É sempre a que cai em concurso público, este princípio aqui. A clareza e a concisão diz respeito ao quê? Os textos precisam ser redigidos em linguagem clara, linguagem escorreita, quer dizer clara, escorreita quer dizer correta, tá bom? Correta. Não existe, cortem isso aqui fora, hein? Não existe, uma linguagem oficial e nem uma linguagem padrão, hein, gente? E nem uma linguagem técnica. Toda vez que você anotar isso daqui numa opção, tem que ler direitinho essa opção, porque se falar que tem que haver o predomínio desse tipo de linguagem, você pode cortar. A linguagem tem que ser clara para que qualquer pessoa possa entender o que está sendo comunicado. E concisão. Concisão diz respeito a a economia de palavras. Você expressar muitas ideias com poucas palavras, tá bom? A formalidade tem a ver com a educação, polidez, uso correto de pronomes de tratamento, né? Mas não quer dizer puxar saco de ninguém. Uniformidade tem a ver com o padrão dos expedientes. Um ofício que é escrito em Fortaleza por um órgão da administração pública federal, ele tem que ter a mesma cara de um ofício que é escrito em Cuiabá. Mesma letra, mesmos espaçamentos, né? É chamada uniformidade ou padronização dos expedientes. E correção quer dizer que deve-se usar uma linguagem culta. Culta quer dizer linguagem dentro das normas, né? Em observância às normas gramaticais. Tá bom? O que não tem nada a ver com linguagem oficial, linguagem padrão, linguagem técnica. Tranquilo? Então, os princípios sempre caem e você já pode entender que essa parte aqui seria um prognóstico para a prova no dia 17, se ela for aplicada pela ESAF, tudo bem? Vamos lá. Então, nesse sentido, ele me pediu assinar a opção correta, segundo o Manual de Redação Oficial. Letra A diz, tenho a imensa honra. Não, você como servidor não pode ter honra. Tá certo? Nada. Cumpre-me o dever inadiável, jamais, tá? Você ficar colocando as coisas de uma forma adjetiva, com essa adjetivação toda. Estamos imensamente honrados, jamais. Temos o grande prazer, jamais. Tem que ser simples. Econômico, claro, impessoal, essa expressão diz tudo, tá? O Júnior pode ser em primeira pessoa? Pode, porque na condição de servidor público, você representa a administração pública. A sua primeira pessoa, ela só não é recomendada quando se sente que você vai dar a sua opinião. Aí não dá, tá bom? Mas você pode escrever um texto em primeira pessoa, desde que você o faça de modo bastante impessoal. Então, 57, letra C, sem dúvida alguma.
58, Maca vai fazer com vocês. 59. Olha como a Exaf foi cruel. Isso aqui, ela pediu a vocês, né, para assinar a opção em que temos autoridades que serão tratadas por Vossa Excelência. Quando você chega ao Manual da Presidência da República, como é que você estuda isso aqui? Você precisa analisar as autoridades do Executivo, né? As autoridades do Legislativo e a do Judiciário, tá bom? A primeira coisa, quando você estiver analisando, na forma como está no manual, é um pouco mais complicado você dar conta de memorizar aquelas autoridades, porque o manual vai colocando no executivo, ele começa lá do presidente da República, vai para o vice-presidente, cai para as Forças Armadas, etc. Depois ele fala dos governadores e fala do prefeito. Mas tudo em separado, né? O que a gente faz primeiro? A gente tem que pensar o seguinte: Vossa Excelência é um pronome de tratamento destinado às autoridades públicas. Então é só você pensar nas 3 esferas, tá certo? Que compõem a União. A União, o Estado e o município. A União, o Estado e o município. Então quando você pensa na União, naturalmente você tem o quê? O presidente e o vice-presidente. Presidente e vice-presidente. Mas vem cá, presidente governa sozinho? Não. O presidente precisa de quê? Preste atenção, ele precisa... Quem ajuda o presidente a governar? Que é a autoridade também máxima nas suas pastas? Os ministros e os secretários executivos, né? Porque existem secretarias, pessoal, que são iguais a ministérios, certo? Que têm o status de ministério. Né? O Brasil aí com seus são 33 ministérios, se eu não estou enganada. Então tem muita secretaria com status de ministérios. Então você tem o quê? Exatamente, né? O presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, os secretários, né, executivos, aí na altura dos ministros de Estado, certo? Depois você tem o quê? Os superiores das Forças Armadas, tá? Você tem os generais, porque aí já vai caindo para as Forças Armadas. Você pensa que é a autoridade máxima, tá certo? Nas Forças Armadas. Depois você... Tá, aí você saiu da União, vamos pensar os estados. Quem são as autoridades máximas dos estados? O governador, vice-governador e os secretários estaduais, né? Os secretários de estado dos governos estaduais. Porque os secretários ajudam o governador a administrar, compreenderam? Secretários estaduais. Quando eu vou para os municípios, quem é a autoridade máxima nos municípios? O prefeito. O prefeito. Então, lembrem-se de que nos municípios, apenas o prefeito é a autoridade máxima do executivo. Tá bom, gente? Mas ninguém ali no âmbito do executivo. Não coloque o vice-prefeito, tá? Porque não tem. E aí nós temos que lembrar que os embaixadores também, porque os embaixadores representam uma espécie de presidência do país em outros países. Ele representa uma espécie de presidência do país em outros países. Então, isso que eu citei para você, que eu falei aqui por alto para você, eu tô falando das autoridades máximas. Como que você raciocina isso? Pense que são todas as pessoas que administram, né? E os seus subadministradores, no caso, os ministros e os secretários. Tudo bem? Agora, nos municípios, não fale de secretário municipal, não fale de vice-prefeito. Pense apenas na figura do prefeito. Isso é o executivo, tá bom? Quando eu vou para o legislativo são as pessoas que fazem as leis e fiscalizam a aplicação dessas leis. Quais são as autoridades máximas do legislativo? Só você pensar. Votam as leis, elaboram as leis e fiscalizam a aplicação das leis. Pense nas autoridades máximas do legislativo. Você tem o quê? Os senadores, os deputados. E aí, gente, quando a gente pensa em deputados, nós podemos pensar em deputados federais, deputados estaduais e distritais, porque nós temos distritos no Brasil, tá bom? Deputados federais, deputados estaduais e distritais. Temos os senadores também, tá? Mas vamos lá. E no âmbito do município, professora, o vereador é Vossa Excelência? Não, não. Quem é Vossa Excelência? O presidente da Câmara Legislativa Municipal. Tá bom, gente?
Presidente da Câmara é a autoridade máxima do Legislativo em âmbito municipal. Tá claro? Então, se você for pensando pela lógica, um dia você vai falar vai pensar como a sua professora. Se você lembrar da lógica, tá? Que tá por trás disso aí. Então, pense, vereador nunca vai ser chamado de Vossa Excelência em nenhuma hipótese. Ok? O presidente da Câmara vai sim ser chamado de autoridade no município, no legislativo. E aí vocês vão descobrir que nos municípios há somente duas autoridades tratadas por Vossa Excelência. O prefeito, o presidente da Câmara. O prefeito, o presidente da Câmara. Tá bom? Ainda no legislativo, vamos lembrar das funções do legislativo. O legislativo serve para elaborar leis e fiscalizar a aplicação dessas leis, não é isso? Ou seja, o legislativo é um poder de controle. Então, além dos deputados, senadores, do presidente da Câmara Legislativa, dos municípios, da Câmara de Vereadores do município, o que nós temos também que são chamados de Vossa Excelência e fazem parte do Legislativo? Gente, os ministros do Tribunal de Contas da União, no âmbito da União, os ministros do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador e atua junto com o Legislativo. Então ele complementa, ele reforça o poder legislativo, tá bom? Então, nós temos também os ministros do TCU. E teremos também os conselheiros, atenção, os conselheiros dos TCEs, né? Porque no âmbito dos estados, os tribunais de contas não têm ministros, eles têm conselheiros, tudo bem? Os conselheiros dos tribunais de contas estaduais. Lembrando que o manual de redação da Presidência da República não fala sobre os TCMs, Tribunais de Contas Municipais. Tranquilo? Então, assim você fecha deputados, senadores, né? Presidente da Câmara de Vereadores aí, presidente da Câmara Municipal, e você tem também o pessoal dos tribunais de contas, né? Os ministros e conselheiros, tá bom? Quando eu entro no Poder Judiciário, quem que eu vou encontrar no Poder Judiciário? Os ministros dos tribunais superiores, de todos os tribunais superiores que nós temos, não é? Os ministros dos tribunais superiores, os membros dos tribunais, tá certo? Os membros dos tribunais, os juízes e os auditores da Justiça Militar. Os auditores da Justiça Militar são as autoridades máximas do Judiciário. Tranquilo? Então, gente, pensando assim, vamos lá, não é? O que nós temos? A gente não pode nunca confundir, a título de ganho, Vossa Excelência é diferente de Excelentíssimo Senhor. É muito diferente. Isso aqui é o pronome que vai ser aplicado a exatamente essas autoridades que eu citei, chamadas autoridades máximas de cada poder. E Excelentíssimo Senhor, gente, é um vocativo, isso aqui é vocativo, que é aplicado tão somente em regra, não é no dia a dia, que no dia a dia as pessoas aplicam conforme elas querem, mas em regra, para fins de provas de concurso, Excelentíssimo Senhor é aplicado para os chefes de poder. E quem são os chefes de poder no Brasil? Os presidentes. Tá? Os presidentes dos 3 poderes, tá bom? O presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Poder Judiciário, tá bom? Do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, são essas pessoas. Então, cuidado para você não confundir. O prefeito, Júnior, é chamado de Vossa Excelência. Sim, posso tratá-lo por Vossa Excelência. Mas ele é Excelentíssimo Senhor? Não, gente, só o povão que trata assim, que não sabe a regra. Então, o prefeito, quando eu falo povão, né, não tô falando povo pobre, não. Povo pobre nem, tadinho, nem usa muitas vezes essa expressão, chama de doutor mesmo. Mas eu falo as pessoas que não sabem mesmo a regra, tá bom? Então, quer dizer, o prefeito não é Excelentíssimo Senhor pela regra, o juiz não é Excelentíssimo Senhor, ele é Vossa Excelência, tá bom? Quem tiver dúvida, baixe o Manual da Presidência da República, que é o manual oficial do concurso público. Então, veja só, na 59,
Presidente da República, ok, Vossa Excelência, embaixadores, Vossa Excelência, auditores de justiça militar, Vossa Excelência, cônegos, não, tá? Ministros de Estado, Vossa Excelência, ministros dos Tribunais Superiores, Vossa Excelência, membros dos tribunais, Vossa Excelência, mas reitor, não, tá bom? Presidente das câmaras legislativas municipais, Vossa Excelência, perfeito, oficiais generais das Forças Armadas, Vossa Excelência, e que já entrou em autoridade eclesiástica, não, tem diferença. Governadores e vice-governadores, Vossa Excelência, não é? Aqui tu colocou o governador do Distrito Federal, bom, enfim. Deputados federais, senadores, deputados estaduais distritais, Vossa Excelência, sim, bispo, não. Resposta, letra E. O vice-presidente, sim, secretários de Estado de governos estaduais, sim, né, que ajudam os governos dos estados a trabalharem. Ministros dos Tribunais de Contas da União, sim. Conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais também. Juízes também. Perfeita, letra E, sem dúvida alguma. Letra E. E mais, aí, olha só, questão 60, macarrão, vai trabalhar em cima disso aqui. 61. Gente, a 61 eu tenho várias críticas sobre ela, tá? Ele pede assim, assinale a opção incorreta no que se refere às partes de um memorando no padrão ofício, né? Padrão ofício vai cair na prova novamente, gente? Vai. Tem que estudar, tá? Quais são os expedientes que compõem padrão ofício? Ofício, memorando e aviso, né? Por que se chama padrão ofício? Porque seguem regras de formatação muito parecidas. Nem sempre iguais, mas muito parecidas. Pelo menos a diagramação é muito parecida também. E cada um tem uma função, né? Lembrando que o ofício é uma correspondência externa, o memorando é uma correspondência interna e o aviso é uma correspondência trocada entre ministros, ministros, não é ministério, do executivo. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Gente, no memorando, o que está errado na composição do memorando? Local e data em que foi assinado o memorando, por extenso com alinhamento à direita. Gente, realmente o alinhamento fica à direita e supracitado, ou seja, lá em cima. Mas é interessante que a gente não coloca o local, tá? A banca comete esse pequeno pecado aqui. Porque o memorando ele é interno. Se ele é uma correspondência interna, para que eu vou citar o local? Até porque na identificação do memorando vai ter a sigla do departamento de onde ele sai. Por exemplo, eu mando para o departamento de recursos, o memorando do departamento de recursos humanos vai para o departamento de compras, né? De organização documental. Então, quer dizer, o que eu olho? Eu olho a sigla do departamento, tá lá na identificação do memorando, não tem nada a ver com a parte local e data. Se você tiver curiosidade, olha o modelo de memorando que tem no manual da Presidência da República, tá certo? É muito claro em relação a isso. Daria aqui um recursinho, tá? Depois ele diz, assunto, o qual consiste em um resumo do teor da documentação, certo? Ele quer o incorreto. Destinatário, que isso inclui o nome e o cargo da pessoa que é dirige a comunicação. Poxa, aqui dá problema. Porque o destinatário, a pessoa que vai receber o memorando, ela é tratada primeiro pelo seu cargo, tá? Por exemplo, você manda, isso é um clássico do memorando, né? Banca Horrorosa fez isso aqui. É um clássico do memorando, porque no memorando você chama a pessoa pelo seu cargo primeiro, até porque é uma correspondência interna, então você manda o memorando para o chefe de recursos humanos. Então, vai lá ao chefe, ao senhor chefe de recursos humanos. É assim que você se dirige. A gente só coloca o nome da pessoa, do destinatário, quando existem dois cargos iguais no mesmo órgão, tá? Por exemplo, você quer mandar para um analista de sistemas e tem vários analistas de sistemas, então você manda o cargo seguido do nome da pessoa, tá bom? Então, isso aqui é uma falha que eu já vejo, né? Que daria problema. Letra D. O memorando é composto de sigla do órgão que expede o documento, seguido de tipo e número do expediente. Tá tudo errado. Essa aqui é a pior dela, sem dúvida alguma. Esta é o gabarito da incorreta. Por quê? Gente, como é que é a identificação do expediente? À esquerda, né, salta 3 centímetros, vai identificar, salta 3 centímetros da margem, vai identificar o expediente, né? Então vai ficar aqui o memorando, tá? O número dele, por exemplo, memorando 011,
o ano de expedição dele, 2017, né, barra aqui, e aqui vai vir a sigla, a regra de sigla do órgão expedidor, mas na prática o memorando acaba saindo a sigla do departamento, né, DRH, por exemplo, Departamento de Recursos Humanos. Isso aqui quer dizer o quê? Que foram 11 memorandos expedidos em 2017 por este órgão aqui, tá? Pelo Departamento de Recursos Humanos. Mas veja, ó, a ordem é o quê? Tipo, número, ano, sigla do órgão expedidor. E não sigla do órgão expedidor seguido do tipo, número do expediente. Errado. Isso aqui tá muito errado, tá? E daqui também me diz, ó, o texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, nos casos em que não for de mero encaminhamento o documento. Verdade. Existem memorandos que são de mero encaminhamento. Por exemplo, alguém passa um memorando para determinado departamento. Aquela pessoa responsável por aquele departamento viu que não é da competência deles resolver aquela função. Então, ele vai lá e encaminha aquilo para o departamento correto. Então, chama-se de mero encaminhamento. E os demais é texto, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode ser pequenininho, pode ser 3 linhas, mas vai ter isso aqui, tá? Então, letra C é a mais errada de todas. 61, letra C é incorreta. 62, gramática, não é conosco, né? Para o Maca fazer. 63, coesão. No curso a gente treina coesão, faz muita diferença. Ele diz assim, relacionada à precariedade de saneamento, essa doença, veja que ele vai falar de uma doença. Então eu tenho que procurar um parágrafo que trate de uma doença, é assim que a gente trabalha. Coesão tem 2 movimentos, né? Retroação, progressão. Eu tenho que descobrir o que acontece na retroação. Então vamos lá? Ele me diz aqui, ó. A vacina, né, traduz uma conjunção de valores significativos, pois reúne competência científica e capacidade de transformação, levando a um processo de inovação voltado para a resolução de um problema de saúde negligenciado, com um impacto mundial extremamente significativo. Por gente, ele fala de uma vacina que vai sanar um problema de saúde, mas ele não diz qual é, então não. B. Uma das doenças parasitárias mais devastadoras social e economicamente, atrás apenas da malária, a esquistossomose, infecta mais de 200 milhões de pessoas, especialmente em países pobres. Gente, essa aqui é que fala de uma doença e depois é seguida pelo movimento de retroação, né? Ela é recuperada pelo movimento de retroação pela expressão essa doença. E letra E, a vacina, que vai falar apenas da vacina, que não é de jeito nenhum, então a letra B de bola. Letra D, vai falar da parceria da Fiocruz, né, com um laboratório de biotecnologia. A letra E vai falar sobre as patentes, certo, dessa vacina em outros países. Então, aqui claramente fala de uma doença, é da letra B de bola. E a 65, interpretação de texto, porque a 64, o macarrão vai resolver. A 65 diz assim, assinale a opção que está de acordo com as ideias do texto. Aqui o texto nos diz o seguinte, né? Sempre na ESAF, lendo bem o início e lendo melhor ainda o final. É crescente a preocupação da Organização Mundial da Saúde com o contraste entre os países ricos e pobres na área de insumos tecnológicos para a saúde. Em 2010, a Assembleia Mundial anunciou a criação de um grupo de trabalho com consultores expert em financiamento e coordenação de pesquisa e desenvolvimento científico. Em maio de 2013, o grupo divulgou um plano estratégico de ação com vista a proporcionar aos países pobres o acesso a plataformas para a solução de questões crônicas em saúde pública. Poucos meses depois, o grupo tornou pública uma lista preliminar, atenção que aqui comecem, uma lista preliminar com 22 projetos, para enfim, em 2013, anunciar 8 projetos de inovação selecionados para serem apoiados pela política e estrategicamente pelo Fundo Cooperado gerenciado pela OMS, entre os quais está a vacina SM14, desenvolvida e patenteada pela Fiocruz, que assim tem assegurado seu desenvolvimento final. Bom, vamos ver as opções. Sobre a Organização Mundial da Saúde, é só você pegar aqui, ó, não tem letra maiúscula, então vá lá no texto exatamente onde se fala isso. Ela estimula o contraste na área de insumos tecnológicos. Se você olhar, que ele diz sobre a organização, ela tem preocupação com contraste. Então, letra A, não.
O grupo de trabalho criado pela Assembleia, é só você buscar aqui, fazer uma busca microestrutural, a gente aprende isso, ó. Letra maiúscula, né? Produz insumos tecnológicos para a saúde, Assembleia Mundial de Saúde, eu vou aqui e procuro. Né? Em 2010, a Assembleia anunciou a criação de um grupo de trabalho de consultores em financiamento, especialistas em financiamento, coordenação e pesquisa e desenvolvimento científico. Bom, ela fez isso, ela não criou insumos para nada. Em 2013, este grupo divulgou um plano estratégico de ação com vista a proporcionar aos países pobres acesso a plataformas para a solução de questões crônicas, né, de saúde. Poucos meses depois, o grupo tornou público uma lista preliminar com 22 projetos candidatos para, enfim, depois selecionar 8. Então, gente, as plataformas, o grupo criado pela Assembleia, ele não produz insumos, né? Ele ajuda a selecionar projetos. E letra C, as plataformas para a solução de questões crônicas em saúde pública específicas dos países pobres dispensam apoio da OMS. Não, veja que o assunto começa com a OMS, tá certo? Então, não é bem assim, tá? O assunto começa com a OMS e por isso é criado isso tudo. E letra D, o grupo de experts selecionou 22 projetos? Não. De 22 projetos foram selecionados 8 projetos. Aqui só você olhar o 22 para, enfim, anunciar 8 projetos de inovação. Tá bom? Perfeito. Então, resposta, naturalmente, letra E. Está no finalzinho do texto. A vacina SM14, desenvolvida e patenteada pelo Instituto Oswaldo Cruz, tem assegurado seu desenvolvimento final por um fundo gerenciado pela OMS. Está no texto, tá, gente? Está no texto. Resposta aí. Letra E. Pessoal, esse é a minha parte, né? Essa é a minha parte que eu comento a prova de português com vocês. Qual é a previsão, então, Júnior? O que eu devo me dedicar lá no nosso curso, revisão com cursos? A gente, além de ter feito a revisão para os nossos alunos, para a prova que aconteceu, que aliás não aconteceu, né? A gente focou bastante naquilo que a ESAF tem cobrado muito. Essa prova, ela revelou algumas coisas interessantes, então eu vou fazer alguns prognósticos, naturalmente sempre me baseando na questão ESAF. Bom, gente, interpretação a gente continua tendo? Sim. Sempre observar os chamados elementos macro, né, e micro textuais. Eles ajudam você a ir direto no que você interessa. No curso nós vamos treinar, a gente vai ter, além dessa revisão que os meninos já tiveram, eles vão ter uma revisão da previsão, né? Todos os professores vão colocar uma revisão da previsão exatamente no revisão com cursos. Então, interpretação vem com certeza na prova. Questão de coesão vem. Então, nós vamos treinar os modelos de questão de coesão de fim de texto, coesão de meio de texto. Né? A banca jogou uma de meio de texto, a gente vai treinar novamente, mas nós vamos fazer igual o goleiro, ficar treinando aí, né, para poder pegar essa bola, treinando a chamada coesão de fim de texto também. Além disso, né, são 2 tipos aqui, tá, gente? Ó, aliás, são 3, né, coesão de meio, de fim, e a parte de organização textual, porque eles não trouxeram a questão. Então, vai ser muito comum, né, que eles venham trazer aquela questão de montagem de organização textual. A gente vai treinar isso aqui de novo. Além disso, né, o que nós temos dessa parte toda? A parte de RO, de redação oficial, o que eu acho que eles podem cobrar? Naturalmente, princípios, eles vão voltar com uma questão de princípios, quase nula a chance disso não cair, tá? Princípios e características, dentro de uma problemática que eles vão criar, mas vão trazer. Padrão ofício, sempre a ESAF gosta de padrão ofício. Eles podem pedir outras partes do padrão ofício, já que pediram a parte local e data, né? Podem pedir a parte final, que seria fecho, identificação do signatário, né? Ou algum elemento da diagramação, tá certo? Então, esses 2 elementos em RO continuam valendo com muita firmeza. Tranquilo? Bom, pessoal, da minha parte, a previsão é essa. Naturalmente, no curso nós vamos treinar isso daqui com bastante firmeza, né? Para fazer o chamado treinamento da previsão. Se você gostou e tiver dúvida, entre em contato com a Malu, né? Que é a nossa atendente especial para as dúvidas de vocês. Esse é o telefone, 9988
meia, né? 3, 8, aqui, ó, 9, 8, 8, 8, meia, né? 7, meia, meia, 1. Né? Entra em contato com a Malu, fala, olha, eu assisti uma aula e queria ter acesso ao curso, tá? Vai ser tudo explicado para você bonitinho como vai funcionar, tá bom? E se mudar a banca, a gente atualiza para os nossos alunos, sem dúvida alguma, sem ônus algum, para que eles possam seguir aí com tranquilidade para a prova deles, tá? Grande abraço para vocês todos. Obrigada pelo prestígio aqui na aula. Eita, quer dizer clara, escorrida quer dizer correta, tá bom? Correta. Não existe, ó, cortem isso aqui fora, hein? Não existe, perdão, uma linguagem oficial e nem uma linguagem padrão, hein, gente? E nem uma linguagem técnica. Toda vez que você notar isso daqui numa opção, tem que ler direitinho essa opção, porque se falar que tem que haver o predomínio desse tipo de linguagem, você pode cortar. A linguagem tem que ser clara para que qualquer pessoa possa entender o que está sendo comunicado. E concisão. Concisão diz respeito a você, a economia de palavras. Você expressar muitas ideias com poucas palavras, tá bom? A formalidade tem a ver com a educação, polidez, uso correto de pronomes de tratamento, né? Mas não quer dizer puxar saco de ninguém. Uniformidade tem a ver com o padrão dos expedientes. Um ofício que é escrito em Fortaleza por um órgão da administração pública federal, ele tem que ter a mesma cara de um ofício que é escrito em Cuiabá. Mesma letra, mesmos espaçamentos, né? É chamada uniformidade ou padronização dos expedientes. E correção quer dizer que deve-se usar uma linguagem culta. Culta quer dizer linguagem dentro das normas, né? Em observância às normas gramaticais, tá bom? O que não tem nada a ver com linguagem oficial, linguagem padrão, linguagem técnica. Tranquilo? Então, os princípios sempre caem e você já pode entender que essa parte aqui seria um prognóstico para a prova no dia 17, se ela for aplicada pela ESAF, tudo bem? Vamos lá. Então, nesse sentido, ele me pediu assinar a opção correta, segundo o Manual de Redação Oficial. Letra A diz, tenho a imensa honra. Não, você como servidor não pode ter honra. Tá certo? Nada. Cumpre-me o dever inadiável, jamais, tá? Você ficar colocando as coisas de uma forma adjetiva, com essa adjetivação toda. Estamos imensamente honrados, jamais. Temos o grande prazer, jamais. Tem que ser simples. Ó, econômico, claro, impessoal, essa expressão diz tudo, tá? O Júnior pode ser em primeira pessoa? Pode, porque na condição de servidor público, você representa a administração pública. A sua primeira pessoa, ela só não é recomendada quando se sente que você vai dar a sua opinião. Aí não dá, tá bom? Mas você pode escrever um texto em primeira pessoa, desde que você o faça de modo bastante impessoal. Então, 57, letra C, sem dúvida alguma. 58, Maca vai fazer com vocês. 59, olha como a ESAF foi cruel. Isso aqui, ela pediu a vocês, né, para os municípios, não fale do secretário municipal, não fale de vice-prefeito. Pense apenas na figura do prefeito. Isso é o executivo, tá bom? Quando eu vou para o legislativo são as pessoas que fazem as leis e fiscalizam a aplicação dessas leis. Quais são as autoridades máximas do legislativo? Só você pensar. Votam as leis, elaboram as leis e fiscalizam a aplicação das leis. Pense nas autoridades máximas do legislativo. Você tem o quê? Os senadores, os deputados. E aí, gente, quando a gente pensa em deputados, nós podemos pensar em deputados federais, deputados estaduais e distritais, porque nós temos distritos no Brasil, tá bom? Deputados federais, deputados estaduais e distritais. Temos os senadores também, tá? Mas vamos lá. E no âmbito do município, professora, o vereador é Vossa Excelência? Não, não. Quem é Vossa Excelência? O presidente da Câmara Legislativa Municipal. Tá bom, gente? Presidente da Câmara, autoridade máxima do Legislativo em âmbito municipal. Tá claro? Então, se você for pensando pela lógica, um dia você vai falar vai pensar como a sua professora. Se você lembrar da lógica, tá? Que tá por trás disso aí.
Então, pense, vereador nunca vai ser chamado de Vossa Excelência em nenhuma hipótese, ok? O presidente da Câmara vai sim ser chamado de autoridade no município, no legislativo. E aí vocês vão descobrir que nos municípios há somente duas autoridades tratadas por Vossa Excelência. O prefeito, o presidente da Câmara. O prefeito, o presidente da Câmara. Tá bom? Ainda no legislativo, vamos lembrar das funções do legislativo. O legislativo serve para elaborar leis e fiscalizar a aplicação dessas leis, não é isso? Ou seja, o legislativo é um poder de controle. Então, além dos deputados, senadores, do presidente da Câmara, da Câmara Legislativa, dos municípios, da Câmara de Vereadores do município, o que nós temos também que são chamados de Vossa Excelência e fazem parte do Legislativo? Gente, os ministros dos do Tribunal de Contas da União, no âmbito da União, os ministros do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador e atua junto com o Legislativo. Então, ele complementa, ele reforça o poder legislativo, tá bom? Então, nós temos também os ministros do TCU. E teremos também os conselheiros, atenção, os conselheiros dos TCE e Coesão, eu comento com vocês, tá? Infelizmente, aconteceu de o concurso ter esse problema nas minhas aulas. Quem acompanha as aulas, tanto na parte gratuita quanto na parte do curso, eu chamei atenção lá na fase da discursiva, porque eu falei que poderia haver problemas. Não é de hoje que a ESAF vem gerando problema em concurso público. Então, inclusive, vocês precisam pensar, né, sobre essa possibilidade de essa banca continuar assumindo o concurso de vocês, porque em 2015, 2016, foi um ano de muita, vamos dizer assim, de muita confusão na fase discursiva. Olha que interessante, não é? Então, assim, eu particularmente gosto muito da ESAF, do modelo de trabalho dela, mas eu tenho saudade da ESAF em que tudo dava certo. A ESAF de hoje comete muitos erros. E eu não imaginava que a coisa estivesse piorada a tal ponto que o erro fosse acontecer exatamente na fase objetiva. Na discursiva eu já vinha alertando meus alunos: olha, pressionem a ESAF, mandem e-mail, exigindo da ESAF um padrão de resposta da discursiva, exigindo da ESAF como é que a gente diz? A proporcionalidade dos pontos que ela vai retirar pela aplicação de códigos dela. Isso é muito importante, tá? Envolvam a Defensoria Pública no acompanhamento do seu concurso público, o Ministério Público também, que são os órgãos que vão dar a vocês um acesso melhor, mas isso tem que ser feito em grupo. O ideal seria vocês escolherem a assinatura ou combinarem mesmo online de todo mundo encher o e-mail do Ministério Público, tá? Pedindo acompanhamento do concurso público. Aí dá pra fazer de boa. Agora, gente, de tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu tô contando pra vocês é o normal nos concursos. Não vou dizer que seria anormal, porque, como eu disse, a nossa banca ela vem errando sistematicamente. Ela errou no concurso da PO, ela cometeu erros no concurso da Procuradoria, ela cometeu erros no concurso da ANAC, ela cometeu erros no concurso da FUNAI. E vem sistematicamente errando. E agora, um de vocês cometeu um erro grave. Erro logo na parte ainda objetiva do concurso público. Então, para que vocês não sofram duas vezes, na objetiva e na discursiva, vocês precisam exigir um termo de ajuste de conduta da ESAF. Quem pede isso é o Ministério Público, não é? Para que a ESAF possa publicar esse compromisso com vocês, para que vocês possam seguir tranquilos para o concurso, tá? Então, isso que eu falei com vocês é o normal, certo? O que vez ou outra acontece e vocês estão no momento em que 3 concursos realmente estão parados em função de irregularidades. Mas o que você não deve fazer? Você é o candidato, não é? Não abaixe a cabeça, não é hora de ir sobre ela, tá? Ele pede assim: assinale a opção incorreta no que se refere às partes de um memorando no padrão ofício. Né? Padrão ofício vai cair na prova novamente, gente? Vai. Tem que estudar, tá? Quais são os expedientes que compõem padrão ofício? Ofício, memorando e aviso.
né? Por que se chama padrão ofício? Porque seguem regras de formatação muito parecidas, nem sempre iguais, mas muito parecidas. Pelo menos a diagramação é muito parecida também. E cada um tem uma função, né? Lembrando que o ofício é uma correspondência externa, o memorando é uma correspondência interna e o aviso é uma correspondência trocada entre ministros, ministros, não é ministério, do executivo. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Gente, no memorando, o que está errado na composição do memorando? Local e data em que foi assinado o memorando, por extenso com alinhamento à direita. Gente, realmente o alinhamento fica à direita e supracitado, ou seja, lá em cima. Mas é interessante que a gente não coloca o local, tá? A banca cometeu esse pequeno pecado aqui. Porque o memorando ele é interno. Se ele é uma correspondência interna, para que eu vou citar o local? Até porque na identificação do memorando vai ter a sigla do departamento de onde ele sai. Por exemplo, eu mando para o departamento de recursos, o memorando do departamento de recursos humanos vai para o departamento de compras, né? De organização documental. Então, quer dizer, o que eu olho? Eu olho a sigla do departamento, tá lá na identificação do memorando, não tem nada a ver com parte local e data. Se você tiver curiosidade, olha o modelo de memorando que tem no manual da Presidência da República, tá certo? É muito claro em relação a isso. Daria aqui um recursinho, tá? Depois ele diz, assunto, o qual consiste em um resumo do teor da documentação, certo? Ele quer incorreto. Destinatário, que isso inclui o nome e o cargo da pessoa que é dirige a comunicação. Poxa, aqui dá problema. Porque o destinatário, a pessoa que vai receber o memorando, ela é tratada primeiro pelo seu cargo, tá? Por exemplo, você manda, isso é um clássico do memorando, né? Banca Horrorosa fez isso aqui. É um clássico do memorando, porque no memorando você chama a pessoa pelo seu cargo primeiro, até porque é uma correspondência interna, então você manda o memorando para o chefe de recursos humanos. Então, vai lá ao chefe, ao senhor chefe de recursos humanos. É assim que você se dirige. A gente só coloca o nome da pessoa, do destinatário, quando existem dois cargos iguais no mesmo órgão, tá? Por exemplo, você quer mandar para um analista de sistemas e tem vários analistas de sistemas, então você manda, né, para assinar a opção em que temos autoridades que serão tratadas por Vossa Excelência. Quando você chega ao manual da Presidência da República, como é que você estuda isso aqui? Você precisa analisar as autoridades do Executivo, né? As autoridades do Legislativo e a do Judiciário, tá bom? A primeira coisa, quando você estiver analisando, na forma como está no manual, é um pouco mais complicado você dar conta de memorizar aquelas autoridades. Porque o manual vai colocando no executivo, ele começa lá do presidente da República, vai para o vice-presidente, cai para as forças armadas, etc. Depois ele fala dos governadores e fala do prefeito. Mas tudo em separado, né? O que a gente faz primeiro? A gente tem que pensar o seguinte, Vossa Excelência é um pronome de tratamento destinado às autoridades públicas. Então é só você pensar nas três esferas, tá certo? Que compõem a União. A União, o Estado e o município. A União, o Estado e o município. Então, quando você pensa na União, naturalmente você tem o quê? O presidente e o vice-presidente. Presidente e vice-presidente. Mas vem cá, presidente governa sozinho? Não. O presidente precisa de quê? Preste atenção, ele precisa... Quem ajuda o presidente a governar? Que é a autoridade também máxima nas suas pastas? Os ministros e os secretários executivos, né? Porque existem secretarias, pessoal, que são iguais a ministérios, certo? Que tem o status de ministério, né? O Brasil aí com seus são 33 ministérios, se eu não estou enganada. Então tem muita secretaria com status de ministérios. Então você tem o quê? Exatamente, né? O presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, os secretários, né, executivos, aí na altura dos ministros de Estado, certo? Depois você tem o quê? Os superiores das Forças Armadas, tá? São generais, porque aí já vai caindo para as Forças Armadas. Você pensa que é a autoridade máxima, tá certo? Nas Forças Armadas. Depois aí você saiu da União, vamos pensar os estados.
Quem são as autoridades máximas dos estados? O governador, vice-governador e os secretários estaduais, né? Os secretários de estados dos governos estaduais. Porque os secretários ajudam o governador a administrar, compreenderam? Secretários estaduais. Quando eu vou para os municípios, quem é a autoridade máxima nos municípios? O prefeito. O prefeito. Então, lembrem-se de que nos municípios, apenas o prefeito é a autoridade máxima do executivo. Tá bom, gente? Mas ninguém ali nos humanos. É assim que você se dirige. A gente só coloca o nome da pessoa, do destinatário, quando existem dois cargos iguais no mesmo órgão, tá? Por exemplo, você quer mandar para um analista de sistemas e tem vários analistas de sistemas, então você manda o cargo seguido do nome da pessoa, tá bom? Então, isso aqui é uma falha que eu já vejo, né, que daria problema. Letra D. O memorando é composto de sigla do órgão que expede o documento, seguido de tipo e número do expediente. Tá tudo errado. Essa aqui é a pior dela, sem dúvida alguma. Esta é o gabarito da incorreta. Por quê? Gente, como é que é a identificação do expediente? À esquerda, né, salta 3 centímetros, vai identificar, salta 3 centímetros da margem, vai identificar o expediente, né? Então vai ficar aqui o memorando, tá? O número dele, por exemplo, memorando 011, o ano de expedição dele, 2017, né, barra aqui, e aqui vai vir a sigla, a regra de sigla do órgão expedidor, mas na prática o memorando acaba saindo a sigla do departamento, né, DRH, por exemplo, Departamento de Recursos Humanos. Isso aqui quer dizer o quê? Que foram 11 memorandos expedidos em 2017 por este órgão aqui, tá? Pelo Departamento de Recursos Humanos. Mas veja, ó, a ordem é o quê? Tipo, número, ano, sigla do órgão expedidor. E não sigla do órgão expedidor seguido do tipo, número do expediente. Errado. Isso aqui tá muito errado, tá? E daqui também me diz, ó, o texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, nos casos em que não for de mero encaminhamento o documento. Verdade. Existem memorandos que são de mero encaminhamento. Por exemplo, alguém passa um memorando para determinado departamento. Aquela pessoa responsável por aquele departamento viu que não é da competência deles resolver aquela função. Então, ele vai lá e encaminha aquilo para o departamento correto. Então, chama-se de mero encaminhamento. E os demais é texto, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode ser pequenininho, pode ser 3 linhas, mas vai ter isso aqui, tá? Então, letra C é a mais errada de todas. 61, letra C é incorreta. 62, gramática, não é conosco, né? Para o Maca fazer. 63, coesão. No curso a gente treina coesão, faz muita diferença. Ele diz assim, relacionada à precariedade de saneamento, essa doença, veja que ele vai falar de uma doença. Então eu tenho que procurar um parágrafo que trate de uma doença, é assim que a gente trabalha. Coesão tem 2 movimentos, né? Retroação, progressão. Eu tenho que descobrir o que acontece na retroação. Então vamos lá? Ele me diz aqui, ó. A vacina, né, traduz uma conjunção de valores significativos, pois reúne competência científica e capacidade de transformação, levando a um processo de inovação voltado para a resolução de um problema melhor. Mas isso tem que ser feito em grupo. O ideal seria você escolher a assinatura ou combinarem mesmo online de todo mundo encher o e-mail do Ministério Público, tá? Pedindo acompanhamento do concurso público. Aí dá para fazer de boa. Agora, gente, de tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu tô contando para vocês é o normal nos concursos. Não vou dizer que seria anormal, porque, como eu disse, a nossa banca ela vem errando sistematicamente. Ela errou no concurso da PO, ela cometeu erros no concurso da Procuradoria, ela cometeu erros no concurso da ANAC, ela cometeu erros no concurso da FUNAI. E vem sistematicamente errando. E agora, um de vocês cometeu um erro grave. Erro logo na parte ainda objetiva do concurso público. Então, para que vocês não sofram 2 vezes, na objetiva e na discursiva, vocês precisam exigir um termo de ajuste de conduta da ESAF. Quem pede isso é o Ministério Público, não é? Para que a ESAF possa publicar esse compromisso com vocês, para que vocês possam seguir tranquilos para o concurso, tá? Então, isso que eu falei com vocês é o normal, certo? O que vez ou outra acontece e vocês estão no momento em que 3 concursos realmente estão parados em função de irregularidades.
Mas o que você não deve fazer? Você é o candidato, não é? Não abaixe a cabeça, não é hora disso. É hora de você simplesmente se resguardar de uma forma melhor, se encher de energia positiva. É bom a gente estar num lugar em que as pessoas torcem para o mesmo fim, porque aquilo que era para dar errado já deu, então só pode dar certo. Pense positivamente naquilo que você quer que dê certo. Você não vai se tornar servidor público pensando que você não vai conseguir. Quando você pensa assim, na verdade, você está dando um passo atrás e jogando todo o esforço, não só seu, das pessoas que confiam em você principalmente, no lixo. Não faça isso, tá? Eu sei que é difícil, não é bacana viajar, chegar no local de provas e se deparar com provas com questões repetidas, provas faltando questões, tá certo? Modelos de provas incorretos. Então, não faça aquilo que todo mundo vai fazer, porque a vaga não é para todo mundo. Então, se todo mundo vai se entristecer, você tem que ter um dia de tristeza e o resto de glória, combinado? Então, um beijo grande para vocês, Deus abençoe vocês e vamos aqui, mãos à obra. A questão número 1 vai ficar para o Macarrão resolver com vocês, eu vou resolver a questão de número 57. Questão 57, gente, a banca diz assim: assinale a opção que apresenta fragmento de texto correto e adequado para a introdução de correspondências oficiais segundo o Manual de Redação da Presidência da República. Então vamos lá. Olha só, gente. O Manual de Redação da Presidência da República não fala sobre os TCMs, Tribunais de Contas Municipais. Tranquilo? Então assim você fecha deputados, senadores, né? Presidente da Câmara de Vereadores aí, presidente da Câmara Municipal, e você tem também o pessoal dos tribunais de contas, né? Os ministros e conselheiros, tá bom? Quando eu entro no Poder Judiciário, quem que eu vou encontrar no Poder Judiciário? Os ministros dos tribunais superiores, de todos os tribunais superiores que nós temos, não é? Os ministros dos tribunais superiores, os membros dos tribunais, tá certo? Os membros dos tribunais, os juízes e os auditores da Justiça Militar. Os auditores da Justiça Militar são as autoridades máximas do Judiciário. Tranquilo? Então, gente, pensando assim, vamos lá, não é? O que nós temos? A gente não pode nunca confundir, a título de ganho, Vossa Excelência é diferente de Excelentíssimo Senhor. É muito diferente. Isso aqui é o pronome que vai ser aplicado a exatamente essas autoridades que eu citei, chamadas autoridades máximas de cada poder. E Excelentíssimo Senhor, gente, é um vocativo, isso aqui é vocativo, que é aplicado tão somente em regra, não é no dia a dia, que no dia a dia as pessoas aplicam conforme elas querem, mas em regra, para fim de provas de concurso, Excelentíssimo Senhor é aplicado para os chefes de poder. E quem são os chefes de poder no Brasil? Os presidentes. Tá? Os presidentes dos 3 poderes, tá bom? O presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Poder Judiciário, tá bom? Do Supremo Tribunal Federal, tá? Então são essas pessoas. Então cuidado para você não confundir. O prefeito, Júnior, é chamado de Vossa Excelência. Sim, posso tratá-lo por Vossa Excelência. Mas ele é Excelentíssimo Senhor? Não, gente, só o povão que trata assim, que não sabe a regra. Então, o prefeito, quando eu falo povão, né, não tô falando povo pobre, não. Povo pobre nem, tadinho, nem usa muitas vezes essa expressão, chama de doutor mesmo. Mas eu falo as pessoas que não sabem mesmo a regra, tá bom? Então, quer dizer, o prefeito não é Excelentíssimo Senhor pela regra, o juiz não é Excelentíssimo Senhor, ele é Vossa Excelência, tá bom? Quem tiver dúvida, baixe o Manual da Presidência da República, que é o manual oficial do concurso público. Então, veja só, na 59, presidente da República, ok, Vossa Excelência, embaixadores, Vossa Excelência, auditores de justiça militar, Vossa Excelência, cônegos, não, tá? Ministros de Estado, Vossa Excelência, ministros